Eu voltei para cá e estamos congregando na igreja Ministério Marco das Canoas, lá em Saquarema, no São Saquarema, e falando daquele lugar que nós estivemos no sertão, sempre quando eu lembro, o meu coração arde em retornar para lá. Como eu estava dizendo, graças a Deus aqui tem bastante igreja, né? A gente vê muita igreja. Todo lugar que você vai, você anda 10 passos, você vê uma porta de igreja aberta e volta a dizer graças a Deus por isso. Mas lá no sertão, onde que nós estivemos, a gente anda quilômetros sem ver igreja. E a gente não vê, né, irmãos, o evangelho ativo, porque o Piauí é uma cidade que ela foi as últimas cidades a ser alcançada pelo evangelho. O índice a gente lá é bem mais baixo do que os outros estados. O índice de salvos, né? E aonde nós estivemos, irmão, nós vimos ali uma miséria muito grande, pessoas sofridas, pessoas sedentas da palavra de Deus. Nós plantamos ali na igreja, temos ainda parceria, né? Estamos orando para retornar para lá talvez no início do ano que vem. Temos ali uma parceria com o pastor Carlos de Itambique, talvez os irmãos possam ter falado, que ele também faz trabalho em Pirarão, na verdade, ele era daqui de Pirarão. Está há 15 anos, para 16 anos, fazendo missão lá no estado de Alagoas, Piauí, e nós temos uma parceria. E tem um trabalho ali que é denominado Natal Sinfônico. Todo ano, a igreja aqui no estado do Rio, Minas Gerais, em alguns estados, ajudam a arrecadar toneladas de alimentos para levar para lá. Uma hora dessa, o pastor nos permitir, podemos falar sobre esse projeto, como aqui é uma igreja missionária, quem sabe os irmãos também queiram ajudar, né? A ajuda seria a cesta básica por ano, e como o pastor vier fazer a campanha, rodando os estados, ele arrecada os alimentos dela numa carreta que lá em Vitória, no Espírito Santo, o empresário doou essa carreta para todo ano. Ele paga a carreta, ele paga todo o despesa da carreta, o motorista, para levar os alimentos para lá. A gente não paga nada. Então isso já é um milagre grande, né? Se fôssemos pagar uma carreta para levar os alimentos para lá, seria muito mais de 30 mil reais. Então nós louvamos a Deus por essa oportunidade, amém? Nós vamos estar falando aqui, irmãos, a respeito de missões. Eu queria que os irmãos agora, se pudessem colocar em pé, vamos estar lendo o mesmo tempo, sendo que vai ser falado pelo próprio Jesus em Lucas, no capítulo 4. Glória a Deus. Lucas, capítulo 4. Nós vamos estar lendo aqui a partir do verso 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: tem misericórdia de mim, Jesus. Ninguém fala de misericórdia de mim, né? Ninguém fala assim, não, amém. Mas vamos estar lendo. Todos acharam, diga glória a Deus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles.
Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma cidade, a uma mulher viúva. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Anão Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém? Fala comigo assim: Senhor meu Deus, nesta manhã, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar aqui. Glória a Deus. Nós vimos aqui uma passagem muito interessante, né? Onde Jesus, depois de ter já pregado em alguns lugares, nós vimos que Jesus, depois de ter sido batizado no Rio Jordão, ele vai ser tentado no deserto, né? Durante 40 dias, 40 noites. Jesus ele está em jejum, não comeu nada. Amém? E ali, irmão, depois dessa tentação, Jesus ele começa a iniciar o seu ministério de pregar a palavra de Deus, de evangelizar, né, lá na região de Jerusalém. E quando a gente observa que Jesus ele começa a pregar, depois desse momento, que é interessante a gente entender isso, principalmente para quem quer fazer missões, principalmente para quem deseja fazer a obra de Deus. Jesus ele não saiu do Jordão, né, depois de ser batizado, e foi logo pregar a palavra de Deus. A primeira coisa que ele fez foi consagrar a vida dele, foi queimar a carne dele, através do jejum e através da oração. O primeiro ato que nós temos que fazer na nossa vida, no nosso chamado, é queimar a nossa carne, é colocar a nossa vida em consagração diante do Senhor, é nós nos colocarmos diante de Deus como sacrifício, para que o Espírito de Deus ele venha se apossar de nós. Jesus ele alcança um nível espiritual muito grande. Lembra de Moisés, quando Moisés também subiu o monte? Moisés sobe o monte e durante 40 dias e 40 noites ele fica na presença do Senhor. Quando ele desce, a face de Moisés está resplandecendo, que era a glória de Deus que estava sobre a face de Moisés. E Jesus também alcançou um nível muito alto, porque nós sabemos que Jesus, ainda que ele viesse ser filho de Deus, ele era 100% homem, porém também ele era 100% Deus. 100% Deus e também 100% homem. Era necessário que ele consagrasse a vida dele. Na sua natureza humana ele precisava ter, né, uma vida consagrada diante do Senhor. E nós vimos aqui que depois de ele estar já pregando a palavra, como citaram aqui nele, olha, faça o sinal da sinagoga, alguns lugares, ele já tinha pregado e a fama dele já tinha crescido. E agora Jesus entra numa sinagoga para pregar. No dia de sábado, né, como de costume, quando nós vemos aqui, e a gente vê que quando Jesus ele pega o livro para poder ler, o livro é aberto logo lá no livro de Isaías, no capítulo 61, onde que é o tema dessa mensagem. Ele lê, né, que ele foi ungido. A palavra ungido, irmãos, no seu significado,
na sua etimologia, quer dizer, no latim quer dizer Machia, que na verdade quer dizer Messias. No hebraico também é a mesma coisa. O nome ungido quer dizer Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Foi daí que, como Isaías, sendo um profeta messiânico, ele, através da mensagem que ele levou para o povo de Israel, o povo começou a esperar quem? O Messias prometido, que na verdade era o ungido de Deus. Então essa unção que ele recebeu, foi uma unção poderosa para quê? Para poder libertar os oprimidos, curar os cegos, para trazer do cativeiro aqueles que estavam presos. Aleluia. E nós vimos que para que isso viesse a acontecer, ele precisava ser ungido. O Espírito de Deus veio sobre ele. Vimos também lá no Jordão, a confirmação da Trindade divina. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Jesus. Quando Jesus ele desce as águas que João Batista vai batizar ele, ali estava o Filho, que era o próprio Jesus. Daqui a pouco desce o Espírito Santo em forma de pomba. O Espírito Santo estava ali. Depois que o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus, veio uma voz do céu dizendo que era o Pai, que era o próprio Deus. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, em quem eu tenho prazer. Então a gente vê ali a confirmação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Quantos questionam dizendo que a gente serve a três de Deus? Existe aí na linha teológica uma discussão muito grande de algumas denominações que não acreditam na Trindade, mas aqui você tem uma prova da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia, juntos no batismo de Jesus. Quantos podem louvar a Deus por isso? Então nós vemos que Jesus Cristo ele é ungido, e quando ele começa a pregar, ele diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, para os irmãos ali, os judeus na sinagoga, o Espírito do Senhor é sobre mim. Imagina Jesus agora no púlpito como esse, os sacerdotes sentados nas suas cadeiras, e ele estava ali pregando, porque o ministro abriu o livro para ele, abriu aqui, caiu, na verdade foi de propósito que o Espírito de Deus fez com que isso acontecesse, e ele começa a dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! E cerrando ele o livro, ou seja, fechando ele o livro, tornando a dar ao ministro, entregou o ministro. Olha para mim, você vai compreender. Ele pega, acaba de ler, ele entrega o livro e dá para o ministro, e ele vai sentar numa cadeira. E a história diz, irmãos, que havia uma tradição judaica que tinha uma cadeira reservada para o Messias. Ninguém sentava nessa cadeira. E a Bíblia diz que os sacerdotes que estavam em volta dessa cadeira, depois que Jesus ele encerra o livro, fecha o livro, ele vai sentar no lugar que era dele. Aleluia. E senta no lugar dele. Aleluia. Aí ele fala: hoje se cumpriu sobre mim as Escrituras. Só que o povo não entendeu, irmãos, que ali estava o próprio Messias que eles estavam esperando. Aleluia. Ali estava aquele, irmãos, que era esperado. Aleluia. Aquele ungido que veio para libertar o povo do pecado. Glória a Jesus. Eles vieram para ter, dado um estúpido de glória, louvar e glorificar o nome do Senhor. Só que os olhos daquele povo estavam cegos. Eles não conseguiram enxergar Jesus, aleluia, como Messias, como Salvador. E ali nós vimos que depois que ele começa a falar, e eles começam a questionar dizendo: ué, mas esse não é José? Porque Jesus viveu ali naquela região, cresceu naquela região. E ele começa a dizer: o profeta não tem honra em sua pátria. E começaram a perseguir Jesus para tentar jogar ele no abismo para matar Jesus. Ou seja, eles não entenderam que Jesus naquela hora ali estava se declarando como o Messias, que ele verdadeiramente era o Messias, o ungido, aquele, aleluia, que foi prometido para salvar o povo de Israel. Só o povo de Israel de quê? Dos romanos que oprimiam o povo de Israel naquela época? Não. Para libertar o povo de quê? Aleluia,
Jesus veio para libertar o povo do pecado. E eles esperavam um Deus, um Jesus, um Messias, que viesse, talvez montado no cavalo, com um grande exército, para guerrear contra Roma e libertar o povo de Israel. Aleluia, da opressão romana. Não, Jesus veio humilde, simples, para poder pregar as boas novas, para que o povo viesse ser liberto do pecado. Louvado seja Deus. E nós louvamos a Deus por hoje estarmos aqui por causa desta palavra. Quantos são gratos, irmãos, a Deus pela obra missionária? Quantos são gratos? Eu queria saber, quantos são gratos? Todos nós somos gratos a Deus pela obra missionária. Se não fosse a obra missionária, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a obra que Deus, Jesus iniciou, na verdade Jesus iniciou a obra através de João Batista, foi o precursor. Mas Jesus, depois que ele começa a pregar, e ele começa a preparar os discípulos, e começa uma engrenagem do crescimento do Evangelho na obra do Senhor. E nós vimos que Jesus, quando ele quase chegando lá, no finalzinho do seu ministério, eu vou enfocar aqui por causa da hora, lá no finalzinho do seu ministério, Jesus, ele chega para, depois que ele morreu, na verdade já, depois que ele morreu, ele chega para os discípulos, e diz para os discípulos em Lucas 24, 49, não se ausente de Jerusalém, ficai em Jerusalém, para que vocês possam receber a promessa do meu Pai. A promessa era o quê? Era o revestimento de poder. Porque assim como ele foi revestido de poder, quantos podem dar glória a Deus? Assim como ele foi revestido de poder, os discípulos também teriam que ser revestidos de poder. Para quê, irmãos? Para poder enfrentar, para poder ter condição de dar prosseguimento ao ministério, à obra de Jesus implantando a palavra dela, que era de pregar a palavra do Senhor. E quando os irmãos entendem isso, que Jesus ele fala e aparece ali pela última vez no capítulo 1 de Atos, que ele é recebido ao céu, os irmãos vê Jesus subindo, mas daqui a pouco desce um anjo, e diz: varões de Galileu, por que estáis olhando atento para os céus? Esse Jesus que vós veis subir para o céu, em breve ele voltará, e já foi cantado aqui que Jesus está perto de voltar. Nós estamos esperando a volta dele, levanta a mão nessa manhã. Quando eles ouvem essa mensagem do anjo, irmãos, e eles lembram da mensagem que Jesus falou: não se ausente de Jerusalém, para que vocês recebam a promessa que foi dita lá em Joel. Também foi dito em João, capítulo 14, capítulo 16 de João, Jesus promete que ele enviaria o Consolador, ele enviaria o Espírito Santo para poder estar com os discípulos, para poder estar com a igreja. Ai de nós, irmãos, se não fosse a presença do Espírito Santo, ai de nós, se não fosse o poder do Espírito Santo, a igreja não tinha chegado até aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Nós sabemos que a unção que Jesus recebeu, ali naquele momento que Jesus, depois de ressurreto, ele aparece para o discípulo dentro da sua casa, e ele olha para eles e ele sopra. E ele diz: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Eles precisavam receber. Lembra que como lá no Éden, irmão, Jesus, quando ele faz o Adão, ele faz o quê? Depois que o bonequinho está pronto, ele sopra na narina de Adão. Mas só que na trajetória de Adão, olha para mim para você entender, Adão ele dá ouvido à voz de Satanás, usada pela sua própria esposa, que ele não vigiou, e ele acabou pecando, comendo no fruto que era proibido. E quando isso acontece, irmãos, a vida de Adão espiritual, a vida de Adão, no mundo espiritual, sai, porque você lembra, aleluia, que aquele que peca, o salário do pecado é a morte. Você vê que existem vários pecadores, como nós somos ainda pecadores, mas os pecadores que ainda não têm a Cristo, eles estão ali numa matéria, mas uma vida praticamente morta no mundo espiritual. Lá no Éden, irmãos, isso aconteceu com Adão. O sopro do Espírito que Jesus colocou de vida também foi levado também junto com ele, no mundo espiritual.
aleluia, a pureza, a santidade que Adão perdeu quando ele pecou. Então aquele pecado fez com que Adão morresse espiritualmente, ele vivia uma vida, praticamente morta espiritualmente. A própria serpente, ela disse para a Eva, disse para Eva que se ela comesse, ela ia conhecer o bem e o mal, que ela não ia morrer. Lembra da passagem? E na verdade ela comeu e não morreu, mas no mundo espiritual ela tinha morrido. Quando nós estávamos também lá no mundo, como eu vivi no mundo, nós estávamos mortos no pecado. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos esse fôlego que Jesus soprou nos discípulos. Aleluia. O fôlego da vida eterna. Que glória a Deus. Está em João capítulo 20, se não me engano, versículo 22. Ele sopra e ele recebe o fôlego de vida. Porque, partindo dos discípulos, eles iam estar em Jerusalém, iam receber o batismo com o Espírito Santo, que era a unção, que era o poder, o revestimento, para poder dar prosseguimento ao Evangelho de Jesus. Porque se eles não tivessem recebido aquele revestimento de poder, lá em Atos capítulo 2, eles não teriam condições de dar prosseguimento à obra missionária. Aleluia. E nós vemos que dali, irmãos, depois do batismo com o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, vou morrer, nós vimos que Jesus Cristo já tinha sido recebido ao céu. E agora a igreja tem a responsabilidade de dar prosseguimento à obra missionária. E começa a igreja em Jerusalém. A porta da igreja, a chave da igreja aberta para a pregação de Pedro. Pedro, quando depois que eles são batizados, ele começa a pregar, quase 3.000 almas logo aceitam a Jesus. E ali, irmãos, é agregado naquele lugar já a igreja formada. E dali começa o ministério, capítulo 3. Nós já vimos Pedro e João pregando e o paralítico andando na porta formosa. No capítulo 5 a gente vê, aleluia, que Deus já tinha feito uma igreja de 3.000, já partisse para 5.000 membros. No capítulo 6 a gente vê, aleluia, Estevão pregando cheio de autoridade e sendo o primeiro mártir da igreja, aquele que morreu porque estava pregando a palavra do Senhor. Qual estou entendendo, glória a Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero correr aqui e chegar, sabe aonde, irmãos? Se você puder abrir a Bíblia comigo em Atos capítulo 16. Eu quero chegar dentro de uma passagem bíblica que hoje nós temos que louvar a Deus pela vida daquele apóstolo, por ele ter ouvido a voz de Deus. Quem seria esse apóstolo? O apóstolo Paulo. Atos capítulo 16. Abra comigo a Bíblia que você tem. Vamos ler o capítulo 15, a partir do versículo 40. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, o qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele e tomando circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego, estabelecendo pelos apóstolos, aleluia, e anciãos de Jerusalém, estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram fortificadas na fé e cada dia crescia em número, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia.
Glória a Deus. Ou seja, foi impedido pelo Espírito Santo. Quando chegaram a Mísia, ele tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Por que isso, irmãos? Tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Aí no versículo 9 diz, capítulo 16: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, aqui tem algo muito interessante que eu queria trazer para a igreja nessa manhã. Paulo ele estava em uma missão na região asiática. Até então o evangelho só estava configurado, ou confinado nessa região, na região asiática, onde estava Jerusalém, onde ele já tinha pregado, onde Jesus andou. Olha para mim para você entender. Como é uma mensagem missionária, conscientização missionária, eu estou procurando, eu sou um pregador pentecostal. Eu sempre me vou mais para aquela do mistério acontecer, mas como é uma conscientização missionária, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu estava pensando nisso, irmão. Se não fosse o Espírito de Deus ter impedido que Paulo fosse pregar em um outro lugar, Paulo ele ia pregar lá, ainda na região asiática. O evangelho não ia passar para o continente europeu. Aleluia. Entenda isso, irmãos. Continentes, são lugares separados. Ali são uma região que une vários países. E no continente asiático havia vários países também. E no europeu ainda o evangelho não tinha chegado. Então o Espírito Santo impediu, passando pela Frígia e pela Fenícia, no capítulo 16, versículo 6, e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Glória a Jesus por isso. Porque quem está no controle da igreja, quem é? O Espírito Santo. Imagina se Paulo, irmão, se estivesse fazendo por emoção a obra de Deus. Imagina se Paulo estivesse fazendo a obra de Deus por agenda. Não, tem que pregar aqui na região porque meu nome já está bombando, na palavra que a gente tem hoje. Olha para mim, irmãos. Mas ali, Paulo ele ouviu, o Espírito não prega mais na Ásia, não. Talvez ele não deva ter entendido naquela hora. Vamos continuar a leitura aqui, me acompanha. Versículo 7 diz assim: Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aleluia. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Glória a Jesus. Então, irmãos, daí Deus revela para Paulo através de um sonho. Que seria esse sonho? Versículo 9: Paulo teve de noite uma visão, sonho, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, o evangelho ainda não tinha sido pregado. Então Paulo desce. Eu estou com o mapa aqui, irmão, na minha Bíblia tem o mapa. Ele sai de Troas e ele vai direto para uma cidade lá em Macedônia, que era a cidade principal, chamada Filipe, que lembra da carta aos Filipenses. Ali também tinha outra cidade chamada Tessalonicense, que lembra da carta chamada Tessalonicense. Paulo ele ouve a voz de Deus, irmão, ele atravessa e ele vai parar, aleluia, lá na Macedônia. E ele começa a pregar, ele começa a anunciar. Eu quero seguir para mim, vocês vão entender melhor. No capítulo 16, a partir do versículo 10, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos
nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samatrócia, e no dia seguinte para Neápolis, dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e uma colônia. Estivemos ali alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora a porta para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que era serva de Deus, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor me abriu o coração para que estivesse atenta para o que Paulo dizia. Então agora, irmãos, eles estão pregando na região da Grécia. Entenda isso, igreja. Você sabe por causa de quem você está aqui hoje? Sabe por causa de quem você está aqui hoje? Quem sabe por causa de quem nós estamos aqui? Pelo menos o nosso país ele tem 500 e poucos anos de existência. Nós somos da América Latina. Quando Paulo entra na Grécia, ele começa a estabelecer igreja, aquelas Tessalonicenses, Efésios, Filipos, ele começa a fazer igreja. Daí a igreja expande e vem para a América Latina também. Porque se Paulo não ouvisse a voz do Espírito Santo, nós não éramos alcançados pelo Evangelho. Aleluia. Uma das pessoas que quando chegar no céu, de repente depois de abraçar Jesus, é Paulo. Eu vou querer abraçar Jesus, ou seja, Paulo. Por quê, irmão? Porque ele deu ouvido à voz do Espírito Santo. Pastor, o que isso tem a ver? Tem muito a ver, irmãos. Lembra que eu perguntei aqui quem quer fazer algo do Senhor? Quem quer fazer algo do Senhor? Amém. Quem quer ser um missionário? Aí nós começamos a entender, primeiro, para sermos um missionário, nós precisamos ser ungidos por Deus, separados. Na lei, o sacerdote, o profeta e o rei, eles eram ungidos com óleo para receber o revestimento. Esse óleo era um símbolo do que a aprovação de Deus no ministério daquela pessoa, ou na monarquia daquele rei, ou no ministério profético daquele profeta. Para nós, quando eu fui consagrado lá na Seattle, um monte de pastor colocou a mão na cabeça, quase marcou na cabeça no chão. Um monte de mão na cabeça, empurrando na cabeça, mas estava com óleo. E ali eu recebi a unção, que era o que? O revestimento. Por que nós precisamos de revestimento? Na verdade, não é só o revestimento, mas sim também o revestimento. Porque você vai entender aqui, nessa passagem mesmo no capítulo 16, que quando Paulo ele começa a pregar, ali tem uma jovem que adivinha, ou seja, uma adivinha, ela adivinhava e dava lucro aos seus senhores naquela época. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. E aí, irmãos, Paulo, depois de alguns dias, ele fica um pouco perturbado com aquela declaração, dizendo que aqueles homens, ela dizia, esses homens são verdadeiramente servos do Senhor. Paulo ficou perturbado. Quem conhece essa passagem de Amém? E aí, o que acontece? Chegou uma hora que Paulo expulsou o demônio daquela mulher, que era um espírito de adivinhação. E quando aquela mulher liberta, louvado seja Deus, veio logo o quê? Aqueles homens ao qual ela dava lucro, eles começaram a perseguir Paulo, pegaram eles, açoitaram eles e lançaram Paulo na prisão. Aleluia. Paulo e Silas foram lançados na prisão. Quando eles são lançados na prisão, por que eles foram lançados na prisão, irmão? Porque eles pregaram o Evangelho. Eis aí a importância de você ser ungido, ser preparado, capacitado para poder exercer o ministério a qual o Senhor tem chamado você. Se você quer ser um missionário, um obreiro, uma obreira, talvez um missionário local, um evangelista, talvez até mesmo alguém que trabalha aqui no conjunto das irmãs, no grupo de louvores, mesmo assim, você precisa ter a unção de Deus sobre a tua vida, porque o diabo não vai ficar satisfeito quando você começar a exercer o teu ministério, fazer a obra do Senhor. Ele vai começar a perseguir você, ele vai tentar calar a tua boca, ele vai tentar bater tua fé, ele vai tentar tirar você da presença do Senhor. Mas se você tem a unção de Deus, você vai permanecer firme, e se você passar por luta, você vai passar dando glória a Deus e aleluia. Por isso é necessário
se coloca na brecha para fazer a obra. O diabo fica satisfeito. Porque também é unção. Porque também é revestimento de poder. Porque você precisa do Espírito Santo de Deus. Para poder você ter o dom do Espírito Santo. Você vê que aqui, como Paulo, no capítulo 16, eu não vou ler para tomar tempo, já passou um pouco da hora de convidar. Paulo, ele é revelado pelo Espírito Santo que ela tinha um espírito maligno. E quantas pessoas estão lá fora, irmão, precisa, aleluia, que nós venhamos ter os dons espirituais. E esse dom só é dado quando nós recebemos o poder do Espírito Santo em nossa vida. Porque as pessoas estão lá fora sendo enganadas, como essa menina era enganada também. As pessoas são enganadas pelo espiritismo, são enganadas por outras seitas e heresias. E se nós não tivermos, aleluia, baseado na palavra e cheio do Espírito Santo, nós não vamos conseguir ganhar essas pessoas para Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, Paulo, ele é preso. Santo Jesus. Mas lá dentro da prisão, olha para mim, Paulo e Silas, meia-noite, dormiu. Paulo e Silas, meia-noite, eles começam a fazer o quê? Murmurar. Olha para mim, igreja. Começa a murmurar, irmão? Cantar. Depois que eles foram açoitados, né, para ele reclamar da vida, meu Deus, eu preguei, estou aqui, ouvi a voz do Espírito Santo, atravessei da Ásia para a Grécia, e agora estou aqui preso, depois açoitado e preso. Por que Deus fez isso comigo? Não, irmãos. Eles estavam amarrados, mas estavam, Paulo, vamos louvar a Deus. Aleluia. Então faz o seguinte, Deus, você canta e eu oro. Então tá bom, tá combinado. Eu vou cantar e você vai orar. E eles começaram a louvar e começaram a orar. E a Bíblia diz que o alicerce daquela prisão foi abalada. Aleluia. E aqueles homens foram soltos para a glória de Deus Pai. O que você faz quando a perseguição vem contra a tua vida? É por isso que é necessário ter o Espírito Santo. Está entendendo o mistério? Porque se a gente não tiver o Espírito Santo, a primeira coisa que vai fazer, faltou feijão, começa a murmurar. Faltou arroz, começa a reclamar. Faltou a porta de emprego, fica de mal com o marido, fica de mal com a esposa, não tem papo com ninguém, reclama da vida. Mas se você tem a unção do Espírito, você vai para a oração, vai adorar o Senhor e as portas vão se abrir na tua vida. Quanto pode levantar a mão nesta manhã e glorificar o nome do Senhor? Aí nós vimos ali, irmão, para terminar, nós vemos que Deus fez uma grande obra, não só na vida do carcereiro, mas a Bíblia diz que quando Paulo e Silas, eles estavam orando, cantando, a Bíblia diz que todos que estavam presos ali, eles estavam rindo o que aqueles homens estavam fazendo. E sabe o que a Bíblia vai nos dizer, irmãos? Que aqueles homens começaram a ouvir Paulo, Silas adorar o Senhor. Entenda isso, você na tua casa, você no teu trabalho, na escola que você está, se as pessoas sabem que você está passando luta ou prova, no nome de Deus, aquelas pessoas que estão presas no pecado, eles vão ver que mesmo que você passe prova, luta, você adora o teu Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que os alicerces vão se abalar e aquelas pessoas que criticam você, elas não vão ser libertas, porque você louva e adora o nome do Senhor que você serve. E caramba, isso na graça de Deus essa hora. E caramba, o alicerce vai ser abalado. Aquela pessoa que te critica, aquela pessoa que te calunia, que reclama que você passa prova, passa luta, aleluia, elas vão ser libertas e a palavra de Deus vai entrar no coração dela. A glória de Deus você manifesta na sua vida. Aleluia. E aquele carcereiro na tua casa foram salvos. Olha só, irmão, quem sabe que não foi, né? Aquela alma daquele carcereiro que de noite apareceu na visão. Estou aqui conjecturando. E falou: atravessa Macedônia, vem para cá. Vai resumir, irmão, quantas almas em vários estados não vou nem sair do país, não vou para a África, né? Eu não fui ainda para a África. Alguns estados já estive, né? No nosso país. Mas vamos lá em Piauí, em Alagoas. Eu, quando recebi o dízimo dos irmãos, dos primeiros irmãos que aceitaram Jesus, hoje a igreja, graças a Deus, nós estamos fazendo uma série imensa lá, graças a Deus, esse menininho meu Guiê,
muitas crianças, e através das crianças, muitos pais e mães também estão até hoje lá na igreja. Como falei, uma outra hora eu posso trazer aqui o slide, mostrar o slide, que incentiva também os irmãos a fazer a obra. Mas lá, irmãos, o salário daqueles irmãos era a metade do salário mínimo, que na época era 1.400, se não me engano, não sei nem quanto está o salário mínimo hoje. Eu recebia R$70 de pouco de dízimo deles. Mas imagina um povo que, mesmo padecendo, sofrendo, um povo feliz, irmãos. Sabe, o povo, o que eles têm de realidade? Tem amor no coração, sofrido, mas tem amor no coração. E a obra foi feita ali. Então nós, irmãos, que deixamos chamado a arder em nossos corações, o primeiro passo que nós temos que ver aqui, para poder resumir, o que Paulo recebeu através da igreja foi a unção do Espírito. Paulo é ungido, como Jesus foi ungido. A igreja, ela começa a crescer. Paulo é introduzido para o mundo inteiro para pregar a palavra. E hoje nós louvamos a Deus, porque a igreja cresceu aqui no nosso continente, porque Paulo, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Você pode virar para essa pessoa que está perto de você e falar para ela assim, ouve a voz do Espírito Santo. A pessoa, irmão, se Paulo não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, eu quero crer que Deus levantaria outro, mas aquele era o momento. Eu quero crer que Deus levantaria outro, mas aquele era o momento. Amém? Então ouve a voz do Espírito Santo. A obra missionária, até mesmo na nossa região dos lagos, como tem crescido, irmãos, o número de tráfico, homossexualismo, como tem crescido, irmãos, a criminalidade, assalto na nossa região, nós estamos trabalhando. Na verdade, se você não sabe, nós estamos trabalhando, daqui partiu para a missão, também tinha missão, mas já há 20 anos que eu plantei a casa de Saparema. E imagina, irmãos, se a gente não ouvir a voz do Espírito Santo, vocês que são jovens, consagrem a tua vida, entre em jejum e oração. Às vezes a pessoa quer fazer a obra, mas ela não entende que para isso ela precisa primeiro ser ungido, receber o Espírito Santo. E não é encher a barriga de manhã, todo dia, toda hora, o dia todo, o ano todo, o mês todo. Sem jejuar que você vai receber o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Lembra de Jesus que foi no deserto? 40 dias e 40 noites. Estou dizendo que você tem que jejuar 40 dias e 40 noites. Começa a consagrar a tua vida, pedir direção a Deus. Se há uma chama no teu coração, não, eu quero pregar na escola, eu quero pregar nas praças, eu quero fazer a obra de Deus lá no sertão, seja lá onde for, de qualquer estado, Piauí, Alagoas, Pernambuco, seja lá onde for. Então, irmãos, procura a buscar o unção do Espírito Santo. Aleluia. Aí você vai começar a ver, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falar contigo. Porque tem alguém lá fora, em algum lugar, que precisa ouvir a mensagem que você vai transmitir para ele. Glória a Deus. Ou nós queremos a salvação para nós mesmos. Quem tem que se preocupar com as almas que estão se perdendo por aí? Só quem tem que se preocupar. Você viu o que houve no Rio de Janeiro, irmãos? O que houve lá com a igreja do Rio de Janeiro? Será que teve alguma coisa errada? Felizmente, irmãos. Eu estou terminando, desculpa, que passou um pouquinho da hora, eu estou terminando, mas eu estou. Infelizmente, o Evangelho, de umas décadas para cá, começou a se preocupar mais com as coisas aqui da terra. As mensagens são mensagens de autoajuda. Quando a gente não vê pastores famosos pregar de inferno, de céu ou de salvação, é só bênção, é só vitória, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. As pessoas começaram a se acostumar com essas mensagens de uns, algumas delas, 3 delas para cá, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Então as pessoas estão pensando que a salvação, ou a bênção, ou o céu é aqui na terra. Mas não é não, irmãos. Isso aqui vai acabar tudo. O mundo vai pegar fogo. E
Está na hora disso acontecer. Está perto disso acontecer. E será que nós vamos chegar com as nossas mãos vazias diante do Senhor? Meu Deus. Ah, pastor, eu já estou com uma idade avançada, já não tenho mais força, mais vigor. Não, mas tem fruto aí sim. Estou dizendo que você vai sair para pregar, mas você pode orar. Você pode investir na obra, né? Você pode jejuar e consagrar pelo missionário. Você pode ajudar de uma forma ou outra na obra missionária local. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Amém? Jerusalém é a sua igreja. Judéia, quem sabe é Samarema, São Pedro Aldeia, Cabo Frio. Samaria, quem sabe é lá no Rio de Janeiro, nas favelas. Confins da terra já é outros países. E assim você vai fazendo a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Não sei se os irmãos conseguiram compreender o que transmitimos, irmãos. A importância da gente pregar o Evangelho. Foi importante ou não foi Paulo ter dado ouvido à voz do Espírito Santo? Se caso Paulo não ouve naquela hora a voz do Espírito de Deus, talvez não iremos chegar no nosso destino. Talvez nós não estaremos aí. Amém? Mas que Deus possa abençoar. E eu agradeço a oportunidade. Desculpa que passou um pouquinho, mas que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.